Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Bem-vindo para mais um vídeo. Eu quero compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com vocês nessa tarde. E dessa vez eu quero ler em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 13 a 16, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esses versículos que Mateus escreveu, relatou, é Jesus falando, é parte do sermão da montanha. E Jesus, ele se identificou como a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Mas aqui ele fala para os seus discípulos, que eles também seriam a luz do mundo. E ele começa dizendo assim, eu acredito que ele, sabendo que ia para o Pai, e que os discípulos precisavam continuar a obra, ele se virou para os seus discípulos e afirmou, vós sois o sal da terra. Mas ele faz uma pausa. Ele faz uma pausa, tem um ponto e vírgula, aí ele fala, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu tenho muito familiaridade com sal, porque quando eu era criança, o meu pai era pescador e ele ia pescar e às vezes sempre passava uma semana, mas às vezes passava duas. E ele vinha e trazia peixe bastante para que a gente pudesse salgar, porque nós não tínhamos geladeira naquela época, nem luz elétrica a gente não tinha. E nós salgávamos aquele peixe e comia durante a semana ou às vezes durante 2 semanas. Então o sal era muito importante para nós. E sabemos que antigamente era assim, não existia luz elétrica e as pessoas usavam sal também para preservar os alimentos. E Jesus está dizendo aqui que nós somos o sal da terra, os seus discípulos, nós somos o sal da terra. E o sal, além de dar sabor, ele também preserva, ele não deixa apodrecer, não deixa o germe ou a bactéria apodrecer o alimento. E ele está dizendo aqui que nós somos o sal da terra, ou seja, nós estaríamos com a responsabilidade de preservar a terra do mal. Nós estaríamos com a responsabilidade de não deixar coisas terríveis acontecer nessa terra, porque nós somos o sal da terra. E isso, claro, Jesus está falando espiritualmente. Jesus está falando uma linguagem espiritual, porque não é que nós vamos salgar uma carne ou coisa assim, não. Nós vamos preservar a terra dos males. Isso é muito importante. Eu acredito que se nós, como igreja, estivéssemos bem mais ligados com Deus, muita coisa ruim não aconteceria nessa terra. Porque a Bíblia já diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu tenho essa experiência. Eu acredito que todo crente tem. Muitas vezes que coisas ruins começaram a acontecer na família e não foi para frente, ou problemas, ou tantas coisas, e todo mundo que conhece a Deus tem essas experiências.
e a gente ora e a gente coloca aquela causa na mão do Senhor e o mal se dissipa. E isso pode acontecer na nossa nação, no nosso planeta como um todo, na nossa vizinhança, na nossa família. Nós somos o sal da terra. Foi Jesus que falou, não é eu que estou dizendo. E todo crente que conhece a Deus, ele sabe que uma pessoa que serve a Deus numa comunidade, numa família, marca a diferença. Uma pessoa nas mãos de Deus, usada nas mãos de Deus, pode salvar uma nação, pode salvar uma família, pode salvar uma cidade. Uma pessoa usada na mão de Deus é um instrumento, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Mas Jesus diz assim, e se o sal for insípido? Se esse sal perdeu o valor? Se essa pessoa também, que Deus esperava que ela fosse sal, se ela também se afastar de Deus, se ela retroceder e se tornar insípida e não exercer o seu papel de sal, o que vai acontecer? Jesus disse que para nada mais presta, aquela pessoa não tem mais o valor que ela deveria ter espiritualmente, a não ser para ser lançado fora, ser rejeitado por Deus e ser pisado pelos homens. Ou seja, ela vai passar, então, em vez de ser sal, ela vai causar escândalo e as pessoas vão apontar o dedo para ela. E em vez de, como nós vemos no versículo 16, as pessoas glorificarem a Deus por causa das boas obras dessa pessoa, elas vão blasfemar de Deus ou elas vão ser impedidas de chegar a Deus porque elas estão vendo ali um mau exemplo. Alguém que professa conhecer e servir a Deus está fazendo coisas que, na verdade, envergonham o nome de Deus. Mas vamos seguir o versículo. Eu li o versículo 13, agora eu vou ler o versículo 14. Jesus continua. Vós sois a luz do mundo. Nós sabemos que ele disse que ele era a luz do mundo, mas ele também virou para os seus discípulos e disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, se você é luz, você tem que ser notado. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, vou passar logo para o outro, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, no versículo 14, ele está dizendo que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, se você é luz, todo mundo vai te ver. E nem se acende uma candeia e se coloca no alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Eu acredito que aqui no versículo 15, quando Jesus disse que ninguém que acende uma candeia, ele acende para colocar debaixo do alqueire, de um paneiro ou de alguma coisa, ele não acende uma luz para esconder a luz. Pelo contrário, ele acende a luz e coloca no velador, num lugar de destaque, para que dê luz a todos que estão ali. O propósito da luz é trazer luz, é iluminar. Ele diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Além de sal, nós temos a responsabilidade de ser luz. O que é que a luz faz? A luz ilumina. A luz traz claridade, clareza. Quando há luz, a pessoa sabe para onde está indo, a pessoa sabe onde vai pisar. Se tiver um abismo na frente, a pessoa vai ver e vai se desviar dele. Se tiver uma cobra, uma serpente, a pessoa não vai pisar porque ele está vendo. Se tiver um precipício, seja lá que mal for que tiver na frente, a pessoa vai ver porque a pessoa está andando na luz. E Jesus disse que nós devemos ser essa luz, que nós somos essa luz. E como luz, nós não podemos ficar no anonimato escondido, debaixo do alqueire, ou seja lá de que for. Nós não podemos nos esconder, mas a nossa luz, pelo contrário, ela tem que resplandecer. E o que quer isso dizer? Quer dizer que você agora vai querer ser notado, querer ser grande, querer ser importante? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma coisa espiritual. Não é para você ou para mim nos promovermos, não.
é para que a nossa vida ela ilumine aqueles que estão em trevas. Existe o mundo das trevas, como eu já falei, existe o reino das trevas, existe um mundo espiritual tenebroso, que muitas pessoas estão vivendo nele sem saber. Muitas pessoas estão sendo oprimidas por drogas, muitas pessoas estão com problema na família, muitas pessoas estão com problema na saúde, muitas pessoas estão com problema nas finanças. E o mundo em que vivemos, ele é assim. Só que nós somos os responsáveis, aqueles que conhecem a Deus, somos os responsáveis por trazer luz, levar a luz, conduzir as pessoas à luz. Nós somos responsáveis por resplandecer, conforme Jesus disse aqui. A minha mensagem, antes dessa minha última mensagem, eu falei sobre Jesus, o que ele veio fazer, que ele veio nos restaurar, e é no capítulo 61 de Isaías que está escrito que ele veio nos restaurar, e depois de restaurados, nós precisamos restaurar outras pessoas, precisamos ser instrumentos de Deus para que outras pessoas sejam restauradas. Não parem nós, tem que continuar. Jesus, ele falou para os seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, o processo não para. Fomos limpos, fomos lavados, fomos santificados, fomos purificados. Temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, temos o conhecimento de Deus, devemos levar esse conhecimento adiante. Jesus disse também: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Eu quero dizer a você que me ouve que a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, ela vai muito além do que apenas estar sentado num banco da igreja, apenas ir para a igreja todos os dias de culto, cantar, orar, servir a Deus. Não para aí. Porque a nossa responsabilidade, depois de nos alimentarmos espiritualmente, é levar, a nossa maior responsabilidade é levar o conhecimento da salvação a outros. É uma ordem de Jesus: ide por todo mundo. Ide, ensinai, fazei discípulos de todas as nações. Jesus falou no capítulo 15 de São João, dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Ele falando: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele primeiro começa dizendo que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, mas todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, nós como crentes não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade de dar fruto, de levar a palavra, de ser testemunha de Jesus. Fomos chamados para testemunhar, para dizer o que Deus fez pela nossa vida. Gente, e é muita coisa. Eu quero ainda gravar um vídeo, eu vou gravar, porque a palavra diz que nós somos testemunhas de coisas que Deus fez, de milagres que eu vivi. E eu acredito que todo crente tem milagres para contar. Eu tenho muitos milagres para contar. Milagres. Coisas que Deus fez na minha vida. E nós precisamos levar o conhecimento do Salvador. O que Jesus fez pelo mundo. Por que as pessoas precisam conhecer a Deus? Existe um reino das trevas, existe o inferno, a Bíblia fala. E se existe mal aqui, existe um mal depois da morte também. Esse reino das trevas, ele é um reino espiritual, que não acaba quando a pessoa morre, assim como o céu. O céu, ele é céu. E nós podemos viver o céu na terra. Porque se nós estamos na presença de Deus, eu sempre digo, aonde Deus está, é céu. Céu é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Certa vez,
Jesus disse que o reino dos céus não veria com aparência exterior, mas ele estava no nosso meio. Deus, aonde Deus está, é céu. Porque a presença de Deus, ela é tremenda. Ela resolve situações, ela cura, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz o céu na terra. Quantas vezes eu fui na igreja, especialmente quando eu era criança, quando a nossa igreja passava por um grande avivamento, que literalmente eu sentia que o céu descia naquela igreja. E era tão tremendo a presença de Deus, a glória, o bem-estar, a alegria, a paz, a presença de Deus que não tem como explicar, que eu saía da igreja e eu não queria me desligar daquela presença. Porque é literalmente céu. E as pessoas podem viver assim, ou podem viver em tormento, mesmo aqui na Terra. Muitas pessoas estão vivendo em tormento. Muitas pessoas estão escravo das drogas, escravo de tanta coisa, sofrendo de todas as maneiras. E claro, nós que estamos vivendo aqui no mundo, nós passamos por muitas dificuldades também, mas por muitas nós não passamos. E quando nós clamamos a Deus por qualquer situação, porque nós também ficamos doentes, nós também temos que pagar o nosso aluguel, nós também temos que comprar a nossa comida, nós também passamos por várias dificuldades aqui, mesmo quando crente. E o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição. Não é que nós, por ser crente, nós não vamos passar mais por nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando nós passamos por qualquer coisa, nós clamamos a Deus, existe um Deus que não nos deixa. Ele disse que quando nós passássemos pelas águas, elas não nos submergeriam. Quando passássemos pelo fogo, a chama não arderia em nós. Ele não prometeu que aqui não teríamos aflição, mas ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E muita gente passa pelas lutas nessa vida sozinho, sem esperança. Sem esperança. Quando eu estou passando por qualquer luta que chega na minha vida, a primeira coisa que eu faço é começar a orar. E eu sei que Deus vai agir. E Deus sempre age, ele é fiel. Sempre age, ele sempre me dá a vitória. E é isso que nós precisamos levar para as pessoas. Que as pessoas não sabem. Muita gente não sabe que existe um Deus que cuida. Ele disse que ele cuida até das aves do céu, quanto mais de nós. Existe um Deus que socorre, que salva. Eu estou lembrando agora quando Davi chegou no acampamento de Israel e eles estavam lutando com os filisteus. E existia o gigante Golias ali que Israel estava com medo. Todos os soldados com medo. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. E era uma situação para o povo de Deus, o povo de Israel estava passando por uma luta muito grande, por sinal. E Davi era ainda um menino, um adolescente ou pré-adolescente. E ele chegou naquele acampamento e viu Golias afrontando o povo de Deus, e ninguém tendo coragem de enfrentar, porque Golias era um gigante, existia gigante naquela época. E Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de coragem, ele diz, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E ele se prontificou a lutar contra o gigante. E foi com o rei por fim concordou, deu a armadura do rei, lhe deu a sua armadura, mas ele não coube dentro da armadura. E ele foi enfrentar Golias apenas com um cajado, uma funda e 5 pedrinhas. E quando Golias viu Davi, ele falou, olha, você está pensando que eu sou algum cão para você vir contra mim com pau? Eu vou te matar hoje mesmo e vou dar suas carnes para as aves do céu comer. Desculpa. E Davi disse, olha, você vem contra mim com escudo, com lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado. E saberá toda essa congregação, a congregação de Israel e o exército dos filisteus também, que o Senhor salva.
não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Davi, então, jogou a sua pedra com a funda e atingiu o gigante na testa. Ele caiu e Davi correu, pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça do gigante e venceu a guerra. Então, nós vamos nos deparar com situações difíceis, mas Deus está conosco. Deus está conosco e Ele sempre nos dá vitória. Isso nós precisamos levar para as pessoas, dizer isso para as pessoas. Que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E será salvo de qualquer situação, de qualquer problema que a pessoa crê que Deus possa resolver. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu me atrevi a crer, Deus fez. Deus fez. Às vezes até mesmo chuva. Mas eu vou deixar os milagres para depois, para outro vídeo. Que Deus nos abençoe, e essa é a mensagem que eu queria trazer, que você... Meu objetivo aqui é obedecer a Deus, falando da palavra dele, incentivando outros para que possam ganhar almas, para que possam levar a mensagem de salvação, para que possa falar para pessoas que existe um Deus que está vivo e que ele quer nos socorrer, e que ele quer nos ajudar, e que ele quer salvar, e que ele quer libertar, e que ele quer dar vitória. Que Deus nos abençoe.